E aí, tudo tranquilo? Me chamo Luiz Fernando, professor na Escola de Química da UFRJ e você está assistindo a um vídeo da série chamada Fenômenos de Transporte A a Z. Vamos aprender agora sobre conceitos fundamentais e, de certo modo, particulares no tratamento de espécies químicas. Seja bem-vindo e vamos ao assunto. Quando se aborda conservação de espécies químicas, naturalmente tratamos da quantidade de substância considerada no problema. Com isso, a abordagem com base na termodinâmica química tem papel fundamental na modelagem física. Note que estou falando da físico-química de soluções, tratamento de soluções diluídas, concentradas, equilíbrio termodinâmico e assim por diante. É uma linha da termodinâmica diferente daquela que usamos para deduzir a equação de conservação de energia total e as suas conversões em outros formatos. Dito isso, preciso resgatar alguns conceitos da físico-química e aplicar um tratamento similar ao que foi feito nas aulas passadas com as outras propriedades, ou seja, aplicar a abordagem de conservação por fenômenos de transporte. Não precisa se assustar, porque os conceitos de termodinâmica química apresentados aqui ainda são muito básicos. O principal motivo para ir até a termodinâmica é buscar formas de quantificar as substâncias que estão em uma mistura fluida. Até aqui, consideramos substâncias puras na análise da conservação das outras propriedades, mas devemos considerar também a presença e influência das várias espécies na composição do fluido, caracterizando, portanto, uma mistura multicomponente. Em toda análise apresentada nesse curso, eu vou utilizar o índice A maiúsculo para identificar uma espécie qualquer na mistura com N componentes. Note como tudo depende do ponto de vista na análise do problema. Usualmente, considera-se o ar como uma substância única, inclusive com tabelas e tabelas de propriedades físicas para ele. Mas, no fundo, o ar é uma mistura multicomponente composta por nitrogênio, oxigênio, argônio, gás carbônico e algumas espécies em quantidade bem pequena. A proporção entre as espécies é bem conhecida e, por esse motivo, usualmente tratamos o ar considerando uma média ponderada de acordo com a quantidade presente para cada uma dessas espécies. Agora pensa de uma maneira diferente. E se tratarmos a situação da análise de avaliação de qualidade do ar? Ou processo de queima com consumo de oxigênio e produção de gás carbônico e monóxido de carbono? A proporção entre as espécies químicas no ar residual vai mudar e a análise precisa ser feita com um foco nas espécies químicas em si. Por isso, precisamos ver as formas de quantificar as espécies que constituem a mistura. Vou usar sempre o Sistema Internacional de Unidades para as medidas de quantidade de espécies na mistura. Considerando as formas de mensurar a quantidade de espécies, é possível usar diferentes abordagens em que se destacam as medidas mássicas e as medidas molares. Além dessas, existem outros formatos que têm importância em outras aplicações. Por exemplo, a medida volumétrica é bastante usada em escoamento em meios porosos. De qualquer modo, os formatos são interconvertíveis entre si e a escolha de qual usar depende da conveniência do problema analisado. As medidas mássicas usam a concentração mássica ou massa específica parcial, ρA, como base para mensurar o quanto de espécie química A está presente na mistura. Repara as unidades, que contém a massa da espécie A em quilo, dividido pelo volume total da mistura. Se usar a massa total da mistura ao invés do volume total, obtém-se a fração mássica WA. Da mesma maneira, ela também representa o quanto da espécie química A tem presente na mistura. Em algumas situações, usar a fração mássica traz algumas vantagens, em especial pelos seus limites físicos dentro do intervalo de 0 a 1. Quando WA é igual a 1, sabe-se que se trata de um problema em que o fluido é puro. Além disso, ao somar as frações mássicas de todas as espécies da mistura, o resultado sempre tem que ser 1. Essa é uma restrição, uma condição muito útil que pode ser usada para simplificar e ajudar no equacionamento.
Outra relação surge ao somar as concentrações mássicas das espécies da mistura. O resultado é a massa específica média de mistura, ρ. Repare que essa é a mesma massa específica que usamos em todas as equações de conservação que vimos nas aulas passadas. A mesma. Então, que acabamos de ver uma conexão com as outras propriedades conservadas. Por fim, é possível relacionar a concentração mássica com a massa específica da mistura usando a fração mássica, ρA igual a WA vezes ρ. Antes de passar para o próximo slide, te peço aí um exercício. Olhe com carinho para as unidades usadas aqui e como isso se aplica para as conversões aplicadas aqui no final do slide, as relações mássicas. Além de checar se tudo está certinho, isso vai te dar um sentimento físico das variáveis envolvidas. Como outra abordagem, podemos usar as medidas molares. A concentração molar da espécie química CA é medida pelo número de moles de A dividido pelo volume total de mistura. Por sua vez, a concentração molar média de mistura, C, é dada pelo número de moles total da mistura dividido pelo volume total. Note que segue o mesmo princípio que vimos com a medida mássica, mas aqui usamos quantidade de substância em moles ao invés da massa. A fração molar é definida pela divisão entre o número de moles da espécie A e o da mistura. Vou adotar uma nomenclatura diferenciada para identificar a fração molar de substâncias em estado líquido e sólido, no qual eu vou utilizar XA, e para o estado gasoso, em que eu utilizo YA. Isso vai ser particularmente útil no tratamento da transferência de espécies químicas com mudança de fase, como evaporação, condensação, etc. Note que a fração molar tem a restrição de limitação do valor indo de 0 a 1. Para substâncias em fase gás, em especial, existe ainda uma outra forma de representar a quantidade de espécies químicas. Nessa situação, já assumo que a mistura tem um comportamento de gás ideal, PV igual a nRT, em que P é a pressão total, V é o volume ocupado pelo gás, N é o número de moles da mistura, R a constante dos gases e T a temperatura. Acho que você já viu essa equação antes. Caso o gás não tenha comportamento ideal, o procedimento é o mesmo, mas seguindo a equação de estado que o representa, tudo bem? Pois bem, e se aplicamos a lei de gases ideais para apenas uma das espécies na mistura? Considerando o equilíbrio térmico e a homogeneidade na distribuição das espécies no espaço físico, o volume, mantém-se a temperatura e o volume como os mesmos da mistura. Mas a quantidade de substâncias em moles, Na, fica associada não à pressão total, mas à pressão parcial da espécie A, PA. Note como a pressão parcial tem relação direta com a concentração molar da espécie química e, portanto, representa sim a quantidade de substância na mistura. Manipule a equação para explicitar Na sobre V, que é a definição de concentração molar, e a relação entre as variáveis fica bastante clara. Da mesma forma, é possível associar a fração molar no gás, YA, com a razão da pressão parcial de A e a pressão total de mistura. Assim como apresentado para as medidas mássicas, as relações molares podem ser usadas para te ajudar em algumas manipulações e conversões no equacionamento. Novamente, te peço que dedique um tempinho aí conferindo as unidades e as conversões para se familiarizar com o sentido físico das variáveis. O último assunto dessa aula se refere ao movimento das espécies químicas e como mensurar isso. Bem, cada espécie tem sua própria velocidade, que eu vou chamar aqui de VA, e que podem ser diferentes entre si, inclusive. Mas como medir a velocidade individual de cada espécie em uma mistura? Isso é muito difícil. As medidas experimentais são muito limitadas e, de fato, não é prático usar diretamente as velocidades das espécies de uma maneira individual. É melhor usar as velocidades médias de mistura, que, por sua vez, são facilmente medidas por vias experimentais. Nesse sentido, existem duas abordagens, a velocidade média mássica e a velocidade média molar,
dentro das duas medidas que a gente explorou. Em ambas abordagens, define-se a velocidade média usando o somatório para todas as espécies, com a ponderação dada pela concentração da espécie multiplicado pela sua velocidade individual, e tudo isso dividido pela concentração média de mistura. Note como essa definição se aplica tanto na velocidade média mássica quanto na velocidade média molar. É possível ainda reescrever a definição usando a fração mássica ou a fração molar, dependendo de qual velocidade média se trata. De fato, a velocidade média molar é nova e estranha aí pra gente. Ela é toda diferentona, mas a velocidade média mássica, não. Essa é a mesma velocidade que usamos em todas as equações de conservação aprendidas até o momento. Essa é a velocidade de escoamento, aquela que aplicamos no mecanismo convectivo. Note que isso é mais um ponto que conecta o transporte de espécies químicas com os outros fenômenos. Note que nada impede que se use a velocidade média molar, mas o equacionamento todo deve ser revisto e rededuzido. Outra possibilidade que não chego a apresentar a você é que essas velocidades também podem ser interconvertidas entre si. Portanto, tem como transformar uma velocidade média na outra e vice-versa. Com isso, fechamos o assunto da aula e você já conhece todos os detalhes que eu vou usar na dedução das equações de transporte para espécies químicas, assunto do próximo vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar a aula. Até mais!